Bom dia Solange, bom dia Nayane, sejam bem-vindas. Bom dia você que está entrando aí no YouTube, você que está entrando no Facebook, seja bem-vindo. Como que vocês estão? Corajosas hoje de manhã? Bom dia, Miriam. Bom dia, Eduardo, meu xará. Seja bem-vindo. Aí deve estar quentinho, né? Bom dia, Ivo. Bom dia, Júnior. Sejam bem-vindos. O Eduardo tá lá no Nordeste, né, Eduardo? Quantos graus tá aí, irmão? Aqui sexta-feira tava 1 grau negativo. Bom dia, Michele, seja bem-vinda. Que prazer começar a semana assim, né? Começar a semana louvando, adorando ao Senhor, podendo estudar e saber o que Ele quer de nós, sabendo que Ele quer que nós façamos, né? Qual que é o nosso propósito? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre dons, sobre os dons pessoais. Você já sabe qual é o seu dom? Já sabe por que você veio a esse mundo? Você já sabe quem você é? O que você está fazendo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dom. Então, que você possa desfrutar desse momento. Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Respira fundo. Puxa o ar aí. Fecha seus olhos. Se você ainda não levantou da sua cama, levanta. Toma um copo de água. Hidrata o seu corpo. Convida aqueles seus amigos para estar aqui, para fazer a diferença. Manda os aviãozinhos lá para eles, que eles possam ter esse tempo de desfrutar, né? Vamos falar com o Pai? Vamos falar com o Pai agora? Papai querido, nosso Pai amado, como que você tem se relacionado com Deus? Deus tem sido Pai na sua vida? Tem sido um Deus distante? Tem sido um Deus de perto? Como que está esse relacionamento de vocês? Que você possa sentir essa presença agora. Que você possa ver o amor dos olhos dele em você. Senhor, nós louvamos, Pai, o teu santo nome, Pai. Nós adoramos ao Senhor, Pai. Nós bendizemos, Pai, o teu santo nome.
Senhor, obrigado, Pai, por essa presença maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos escolheu para vir e fazer morada. Obrigado por morar dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão doce, tão suave. Pai, que nós venhamos ser bons anfitriões, Pai, e venhamos saber Te receber, Pai. Receber ao Senhor com alegria, Pai. Senhor, que nós possamos ter esse contato único contigo. Espírito Santo, esse momento é seu, essa live é sua. Essas pessoas, Pai, querem ouvir o Senhor falar. Elas querem aprender contigo, Senhor. O Senhor, Pai, que é manso e humilde de coração. Senhor, nós queremos aprender contigo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós levantamos, Pai, a essa hora para buscar a Sua presença, para buscar a Sua sabedoria. O Senhor é a nossa fonte, Pai. Deus, toma conta da nossa vida. Senhor, nós já consagramos essa semana a Ti, Pai, e nós já tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem. Vai tirando, Senhor, toda a preocupação. Vai tirando, Senhor Deus, todas as artimanhas malignas. Toda a tentativa, Senhor Deus, do diabo, Senhor Deus, enganar cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas. Seja repreendida agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas pessoas. E eu clamo, Senhor, Espírito Santo, que elas venham ter experiências contigo. Pai, que elas venham ter revelações, que elas venham ter, Senhor Deus, sonhos, visões, Pai. Que elas venham, Senhor Deus, ter intrepidez, que elas tenham coragem, Senhor, ousadia, Pai, de adentrar, Senhor Deus, ao Santo dos Santos. Entrar, Senhor Deus, ao trono da graça, Senhor, com toda a confiança, Senhor Deus, sabendo que o Senhor já respondeu, que o Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos deu tudo. É só nós entrarmos e pegarmos e tomarmos posse. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vão dando os coraçãozinhos aí do lado para eu saber que não está travando, né? Saber que está tudo ok. Que vocês estão me ouvindo bem. Nós possamos ter esse tempo de intimidade com o Senhor agora. Que nós possamos desfrutar desse tempo tão precioso, desse tempo tão maravilhoso. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Estão com a Bíblia aí? Romanos 12 diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo, mas altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função,
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça com simplicidade. E o que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal, apegai-vos ao que é bom. Amém? Glória a Deus. Então aqui, os primeiros 2 versículos de Romanos capítulo 12, ele diz assim, que normalmente, Paulo estava usando esse indicativo para fazer declarações a respeito do que Deus tem feito por nós. Antes de usar o modo imperativo aqui para esboçar a sua resposta apropriada por parte, suplico-vos. Está falando aqui, suplico-vos. Essa ordem aqui de apresentação é primeiro a doutrina, depois o dever. Então, nosso culto envolve a oferta do nosso corpo em sacrifício vivo. O que significa? Significa a dedicação de todo o nosso ser para honrarmos a Deus com o nosso viver. Aqui ele está falando sobre nós nos apresentarmos a Deus, não só com palavras, não só falando, mas vivendo. Sabe, não é a forma que nós pregamos o Evangelho com a nossa boca, mas é a forma que nós vivemos o Evangelho. Como que eu faço? Eu vivo ou eu só falo? Como que é a minha vida? A minha vida é uma vida de pregar o Evangelho? A minha vida é uma vida só de falar e não viver? Então aqui Paulo está falando, suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando ele fala aqui que o nosso corpo, ele fala para nós honrarmos a Deus com o nosso viver. Os cristãos, nós como cristãos, nós devemos experimentar uma transformação progressiva de vida. Como que nós experimentamos essa transformação de vida? Como que nós fazemos para experimentar essa transformação de vida? Nós experimentamos essa transformação de uma forma progressiva, pela renovação da nossa mente. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? A nossa mente, ela é mudada pela oração, pela leitura, pela reflexão da palavra de Deus, pela adoração, pela meditação sobre o que Deus tem feito ao nosso respeito, o que o Espírito Santo tem operado em nós, o que você tem aprendido nessas lives, o que você tem estudado, como que tem mudado a sua forma. Quando nós éramos crianças, nós aprendemos um monte de coisa. Então quer dizer que nós temos uma capacidade dentro de nós. Sabe aquela mensagem oculta que às vezes está dentro das pessoas, que as pessoas se sentem incapazes de aprender e daí elas se conformam, elas falam, não, eu sou assim mesmo, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu não para isso, para mim não serve, Às vezes os pais tinham o costume de chamar as crianças, falar, você é um burro mesmo, você não consegue, você não vai conseguir, você nunca vai ter nada na sua vida. E isso foi incutindo na memória das crianças.
e de uma forma ou outra, consciente ou inconsciente, isso ficou lá dentro. Só que o que Deus está falando aqui para a gente renovar a nossa mente, para a gente ser transformado. E como que a gente renova? Aprendendo. Então, se nós aprendemos a falar, nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a fazer tantas coisas, por que agora a gente não pode aprender de novo? Nós estamos aprendendo, estudando a palavra, aprendendo quem nós somos, como que nós viemos para esse mundo. Então, nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. Sabe aqueles paradigmas, né? Aquela mensagem que foi instalada lá dentro, que você só podia fazer isso, isso, isso. Você só podia viver de uma forma. Deus, Ele quer que você aprenda coisas novas, que você se renove, que a sua mente seja transformada. Não seja conformado com este mundo. O que é conformado? Vamos dividir essa palavra? Pega essa palavra conformado. Vamos dividir aqui, ó. Essa palavra conformado. Dividiu aí? Como que tá o seu papelzinho aí? Conformado. Conformado. Conforma do que você tem? Do que você tem a forma? Do que você tem a forma? Qual que é a forma que você tem? Qual que é a forma que você tem? Fala para mim aí. Você tem a forma do seu papai? A forma da sua mamãe? Qual é a forma que você tem? A forma da sociedade? Exatamente, que nós não sejamos moldados por esse mundo, que você não tenha a forma desse mundo. Sabe quando você faz um bolo? Se você faz um bolo redondo, que tem um furo no meio, né? Essa forma, sabe aquelas formas de pudim? Que tem um cano, né, no meio, né? Um cone no meio, e ela é redonda. Quando você faz o pudim, faz um bolo nessa forma, ela sai daquele jeito. Quando você vai lá e faz um bolo numa forma retangular, ele sai naquela forma retangular. Se é quadrada, sai quadrada. Quando você veio de uma família que de repente lá das suas gerações veio ensinando, você foi aluno de um colégio onde as professoras tinham uma cultura que te passaram, você foi tomando aquela forma. Aí você assistiu muita televisão, aí lá na televisão a mídia colocou um monte de coisa na sua cabeça, aí veio, né, a mídia sempre de uma forma sensacionalista, ela vem e coloca aquele medo no seu coração. Fala aí para mim, você tem medo? Sabia que o medo é uma das coisas da forma do mundo? Se a pessoa tem medo, é porque ela foi paralisada por alguma coisa do mundo. O mundo chegou e colocou esse medo nela. A pessoa pode ter sofrido algum perigo real, né? Ela sofreu alguma ameaça real, ou não, ela só ouviu que o mundo era um lugar perigoso. Aí ela tem medo, e o medo paralisa ela e não deixa ela prosseguir. Há uma diferença entre medo e cautela. A cautela faz você agir com sabedoria no momento certo. O medo paralisa você. O medo não deixa você tomar uma decisão. O medo não deixa você ir à frente. Tá? O medo ele paralisa você. Mas a cautela faz você parar, analisa a informação, analisa o contexto e dá sabedoria para você tomar a decisão naquele momento. Então, não tome a forma desse mundo, porque nesse mundo, se você tiver essa forma, você não vai conseguir ter os dons, você não vai conseguir exercer os dons,
você precisa renovar a sua mente. Então, você precisa deletar aquela forma do mundo, aquilo que estava lá no passado, vir para Deus, e quando você estiver em Deus, aí sim, a sua mente renovada, você vai conseguir entender como que você vai colocar esses dons em práticas, tá? Esses dons aqui, cada um tem um, tá? Então nós vamos falar aqui desses dons aqui, ó. São 5 dons pessoais. Esses 5 dons pessoais, cada pessoa, cada um de nós tem um. Você vai se identificar qual que é o dom que você tem mais facilidade, qual que é o dom que você mais fala, qual que é o dom que você mais se comunica, qual que é o dom que você tem facilidade de fazer. Exatamente, ó, a Nayane colocou, eu tinha medo de cachorros porque quando tinha 5 anos levei uma mordida. O que faz? A tua memória inconsciente, o teu cérebro, ele quer sempre sobreviver, tá? O teu cérebro, ele cria mecanismo para você sobreviver. Então, quando você vê um cachorro, a sua memória afetiva, ela volta lá atrás, quando você tinha 5 anos, e fala, esse cachorro morde. Cachorros, no geral, mordem. Então, você generalizou, todo cachorro vai me morder. Então, você quer evitar os cachorros. Não é você, mas inconscientemente o teu cérebro, ele quer criar uma defesa para você. Ele quer defender você, tá? Então, quando o cachorro vem perto de você, o teu cérebro automaticamente fala, sai de perto desse cachorro, porque senão ele vai te morder. Isso é uma memória afetiva, é algo que estava lá atrás no seu passado, tá bom? Então você vai apagar, não é que você vai apagar, você vai ressignificar essa memória, né? Então, é porque você provavelmente foi mordida na rua, né? Provavelmente essa mordida aconteceu, não foi dentro de uma casa. Então você liga esse fato, aquilo que aconteceu. Então é para a gente renovar a nossa mente. Então o que é renovar? Você vai lá e traz um pensamento novo, traz uma mentalização nova, traz uma orientação nova, um significado novo para aquele episódio. Então tudo que aconteceu lá atrás, agora a gente vai ressignificar, agora a gente vai fazer algo novo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Então você vai lá e vai fazer esse algo diferente, tá? O que a gente faz aqui, ó? A gente experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual que é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus? Então nós precisamos experimentar, nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para nós qual é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus, tá? Então busque isso em Deus. Pois eu digo, o que eu digo? Pela graça que me é dada a cada homem. Então, cada um de nós, cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Então, segundo a medida da fé, Deus deu a cada homem. O que Deus deu a cada homem? Porque assim como temos muitos membros em um corpo e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros. Parou para pensar aqui? Nós somos membros uns dos outros. Sabe a forma que o seu corpo, ele tem vários membros, né? Você tem pé, você tem mão, você tem braços, você tem cada membro aí no seu corpo. Tem algum membro que não tem função?
Tem algum membro aí no seu corpo que você fala assim, esse aqui não precisa, esse dedinho aqui não vai fazer falta. Tem algum membro assim? Nenhuma unha, né? A gente quer tirar. Nenhuma unha a gente quer tirar. Já vai doer, já vai fazer falta. Então nós somos membros do corpo um do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós vamos ajudar um ao outro. Tem uma parte de mim que você não tem, tem uma parte de você que eu não tenho. Então, para que a gente consiga completar o propósito, a gente precisa de pessoas. Sabe aquele joguinho Lego? Sabe? Então, a Duda tem um joguinho daquele lá. Existem pecinhas naquele jogo. Ela tem outros jogos de montar pecinha, mas não vão encaixar naquele jogo ali, porque aquele jogo tem uns encaixezinhos perfeitos. Só encaixa as pecinhas daquele jogo. E aquele jogo não encaixa a pecinha em outro jogo. Então esse aqui é um jogo. A palavra de Deus não vai encaixar pecinhas que estejam fora da palavra de Deus. Eu só vou conseguir me conectar com pessoas que estejam ligadas no mesmo propósito, pessoas que estejam vivendo o mesmo propósito. Então eu pego essa pecinha e eu encaixo essa pecinha uma na outra. Quando eu termino de montar aquelas peças, está uma obra perfeita. Ali está uma obra perfeita. Então tem um propósito da gente ir montando, encaixando pecinha por pecinha, até a gente chegar a uma obra perfeita. Eu preciso da sua pecinha, da tua palavra, algo que você escreve aqui, algo que você comenta lá nos comentários, algo que você vai e faz, vai fazer a diferença na vida das pessoas. É você que faz a diferença na vida das pessoas. Não sou eu que faço, é você que faz. Eu faço para uma parte, você faz para outra parte. Nós vamos nos conectando, nós vamos unindo essas pecinhas desse Lego até que a gente completa tudo e a gente vê a obra formada. Mas o que a gente precisa para ver essa obra formada? Do manual. A gente precisa do manual. Quando a gente tem o manual em nossas mãos e a gente pega e vai lendo o manual, a gente vai vendo qual peça que é hora de usar. Qual peça que eu devo abrir agora? Ele vem uns pacotinhos cheios de peça, número 1, número 2, número 3. Aí eu vou lá e abro o pacotinho número 1 e eu coloco aquelas pecinhas, eu acho o número daquelas pecinhas e eu vou fazendo e eu vou encaixando. Há um momento, há um processo, há um momento certinho. Aí eu vou encaixando aquelas pecinhas. Esse é o momento, hoje é domingo, né? Tá aqui 5, 6 pessoas entraram. Mas durante a semana, segunda, terça, entra 12, 13, mais no Facebook, mais no YouTube, tem lá 20 pessoas entrando. Por que hoje tem 1/4 só das pessoas? Porque hoje o processo é para você. Você está aprendendo esse processo, você está valorizando esse processo. Você é as pecinhas que vai encaixar uma nas outras, você está se encaixando uma pecinha na outra. E qual que é a pecinha que você é, né? Qual que é essa pecinha que você é? Nós somos membros uns dos outros, então nós somos uma pecinha um do outro. Aí, o que ele fala, assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros. Então esse jogo, né, cada caixinha desse jogo, umas tem 300 peças, outras 400 peças, a outra 1000 e poucas peças, só que cada uma juntada na outra vai formar um só brinquedo. São muitas peças, mas formam um só brinquedinho. Então nós que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Formamos um só propósito, temos um só alvo. O nosso alvo é o mesmo, o nosso destino é o mesmo.
Você sabe onde você vai chegar. Você já sabe aonde que você vai chegar. Nós estamos em Cristo, unidos nessa unidade. Somos muitos, somos muitas pecinhas. Se faltar uma pecinha, o jogo não vai ficar completo. A obra final não vai ficar perfeita. Vai faltar aquela pecinha. Mas a gente vai unindo cada uma daquelas pecinhas. Quando nós unirmos todas essas peças, quando a obra estiver perfeita, a igreja vai subir. A igreja é eu e você. A igreja não é um templo de 4 paredes. A igreja são 2 pernas. Sabia disso? Quando a gente se une, a gente é a igreja. A gente vai nas reuniões no templo, nas 4 paredes, para quê? As igrejas se unindo para se fortalecer. As pecinhas vão se unindo. É para isso que a gente vai, para se unir. Aí o que a gente faz? Foi dado diferentes dons, né? Esse presente que Deus deu para nós, cada presente que Deus deu para nós, segundo a graça que nos foi dada. Deus deu esse dom para nós pelo poder dele, pelo favor imerecido dele. Sabe quando você acha que você não merece? Você se acha assim? Você acha que você não merece um dom? Você acha que você não está merecendo algo? Fala para mim. Você acha que não está merecendo algo? Fala aí. O que você acha? Será que você não está merecendo? Levanta da cama, Júnior, vai lá na sala, lá embaixo, perto do modem, lá vai funcionar perfeita a sua internet. Fala pra mim, você é aquela pessoa que fala assim, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Sabe quem nós somos? Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis significa origem. Gênesis significa o início de tudo. Exatamente, ó, todos somos merecedores. Sabe por quê? Olha só, Michele, você pensava assim, né? Isso, olha só. Gênesis 1, 26. E disse Deus... Quem que está dizendo? O seu pai, a sua mãe, a sua professora, o seu professor? Não, é Deus. E disse Deus, desculpa, gente. Façamos o homem, façamos, no plural, o homem à nossa imagem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que eles vão fazer? Deus está falando aqui a Trindade, está no plural. Disse Deus, façamos a nossa. Quer dizer, Deus não estava sozinho. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você foi criado para ter domínio sobre todas as coisas. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Sabe por que existem um líder? Sabe por que tem um chefe? Por que você tem pessoas que você precisa estar, né, debaixo daquela autoridade? Se cada um de nós fizesse a nossa parte,
sem precisar de alguém para mandar, não precisava de líder. Já parou para pensar nisso? Se cada um exercesse o seu dom aqui, não ia precisar de líder para mandar. Por que existem os líderes? O líder, ele pega a informação, ele vê o que precisa fazer, aí ele junta essa informação, ele olha para as pessoas e fala: quem tem capacidade de fazer isso? Ah, o fulano. E ele vai delegando. Mas se você já sabe quem você é, sabe que você nasceu para dominar, sabe qual que é a tua função, sabe qual é o teu dom, você vai lá e faz. Você não precisa de líder. Se você for esse líder, se você souber quem você é. Por isso que as pessoas precisam estar ali sendo orientadas, né? Por isso que tem líder de 10, de 100, de 1000, para que esses líderes fiquem orientando as pessoas que ainda não sabem o que fazer. Mas eu estou aqui para ensinar você o que você fazer, qual é o seu dom, qual é a sua função. Você nasceu para liderar, você nasceu para dominar e não para ser dominado. Você nasceu para ser cabeça e não para você ser cauda. Você nasceu para você cumprir o teu propósito aqui. Então você precisa saber que você é a imagem e a semelhança de Deus e que você nasceu para dominar sobre todas as coisas. Foi o próprio Deus que falou isso. Foi Deus que falou que você nasceu para dominar. Então não aceite mais ser dominado. Por o que você é dominado? Tem pessoas que são dominadas pela mídia, tem pessoas que são dominadas por outras pessoas, tem pessoas que são dominadas por coisas, tem pessoas que são dominadas por vícios. Pelo que você é dominado? Ou você domina todas as coisas? Domine todas as coisas. Então, foi dado diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Qual é o seu dom? Você já sabe? Escreve aí se você sabe qual que é o teu dom. Qual que é o teu dom? Fala aí. Teu dom é de profetizar, de ministrar, de ensinar, de alegria, de governar, de misericórdia. Qual que é o seu dom? Escreve aí se você já sabe. Se você não sabe, escreve assim: não sei. Não sei qual é o meu dom. Sei que está no YouTube, no Face. Escreve aí. Qual é o seu dom? Você sabe qual que é o seu dom? Se você não sabe, ainda escreve assim: não sei. Se você sabe, escreve qual é o dom desses 5 que está aqui. Qual o seu dom? Qual que é o seu dom? Então, como parte, né, de uma mente renovada, quando nós temos essa mente renovada, nós como cristão, nós começamos a pensar com sabedoria acerca de nós mesmos. Então vamos descobrir, Miriam, eu vou falando cada um aqui, você vai descobrir. E a função que deve exercer no corpo, né? Qual que é a função que eu vou exercer? Qual que é a função que eu vou fazer aqui? Qual que é essa função? Qual que é essa função? Júnior, o dom de curar não é nesses dons pessoais, tá? Não vamos confundir. Os dons que são manifestação do Espírito Santo tem os dons de curar, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui são os dons pessoais. Os dons lá de 1 Coríntios é a manifestação do Espírito Santo. Então lá é uma coisa, lá são 9 dons que são manifestos através do Espírito Santo, tá? Pode ser que você tenha esse dom e ele frequentemente se manifeste, né, através de oração, né, cada vez que o Espírito Santo quiser operar, esses dons podem se manifestar de uma vez só. Esses dons podem manifestar uma vez só e nunca mais se manifestar. É conforme o Espírito Santo quer usar, tá bom? Mas esse dom pessoal é a sua habilidade pessoal. Isso daqui
depende mais de você do que de Deus. É aquilo que você recebe de Deus, aí você vai aprimorando, você vai aperfeiçoando. Então, a pessoa que tem o dom de ensinar, como que ela faz? A pessoa que tem o dom de ensinar, ela vai lá e ela vai aprender, ela vai ter facilidade, ela vai ler a Bíblia e vai clarificar. Deus vai lá e mostra para ela, né? Traz para ela, né? Esse dom, mostra para ela quem ela é, que ela tem esse dom de ensinar. E ela pega e ela tem amor por ensinar, tá? Você nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você está médico, tá? É diferente. A profissão das pessoas não pode misturar com a identidade delas. Já pensou se Deus fala para você assim, agora você vai parar de ser médico. Agora você vai ser outra coisa. Não tem como mudar o que é, né? Tem como você deixar de ser pai? Você é pai, né? Nunca você vai deixar de ser pai. Você sempre vai ser pai, mas aquilo que você está pode mudar. Então, ser é aquilo que você não muda. Você não tem como parar de ser pai, né? Um pai sempre vai ser pai, um filho sempre vai ser filho. Não tem como eu deixar de ser filho, não tem como eu deixar de ser pai, não tem como eu deixar de ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu estou empresário. Pode ser que amanhã eu deixe de ser empresário e seja outra coisa, esteja em outra função. Eu não posso me apegar à função, entendeu? A minha profissão, aquilo que eu exerço, é algo que eu faço, é algo que eu estou. Mas aquilo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então não importa onde eu esteja, eu nasci para governar. Então, o que é a primeira aqui, ó? A medida da fé pode significar que uma pessoa deve se medir pelo Evangelho. Outros veem como partilhas diferentes da fé. De qualquer maneira, Paulo está exortando aqui os cristãos, né, a serem humildes e a usarem aquilo que Deus deu para o bem do corpo. Com base aqui no texto que nós lemos de Romanos 3, né? O que ele está falando? Que os cristãos recebem dons para usar em benefício dos outros. Então o dom a gente recebe em benefício do outro. O dom não é para mim, o dom é para eu ajudar o outro, né? O dom é para eu ajudar o outro, tá? Os cristãos, eles recebem esses dons benefício do outro. Aqui no Novo Testamento, né? Se a gente somar todos os dons, a manifestação do Espírito Santo, os dons pessoais, todos os dons, são 17 dons que são relatados, né? Se pegar lá em 1 Coríntios capítulo 12, se nós pegarmos os dons de Efésios capítulo 4, verso 11, nós vamos ver que tem todos esses dons. Então 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons do Espírito Santo. Acho que eu falei 1 Coríntios capítulo 7, né? 7 não é sobre os dons. Tá? Então vai falar aqui, ó. Então o que é o dom de profetizar, né? Que nós falamos aqui, ó. Se o seu dom for de profecia, profetizamos segundo a medida da fé. O dom de profetizar nas igrejas no Novo Testamento envolvia revelação direta da parte de Deus. Antes de se completar, né, toda a escrita aqui da Bíblia, esse dom era para ser usado e avaliado de acordo com o corpo, objetivo de verdades cristãs, tá? O que é um profeta hoje, tá? O que é um profeta hoje? O profeta é aquele que traz a boa nova, aquele que traz a mensagem de Deus. Ele está conectado com Deus, Deus traz algo para ele e ele compartilha com o corpo de Cristo. Então ele está trazendo uma mensagem. Ele exorta, ele consola, ele edifica. Toda a palavra de Deus, você tem que ver isso. Se ela está exortando, se ela está consolando e se ela está edificando. Se saiu fora dessas três coisas, não é de Deus, tá? Então esse é o objetivo da palavra. Ela está exortando?
ela está consolando, ela está edificando. Essa profecia, essa palavra de Deus, ela tem base bíblica, ela tem uma base na Bíblia. Se a profecia for contrária ao que está escrito na Bíblia, não é de Deus. Então a gente precisa examinar. O profeta veio e trouxe uma mensagem, ela tem fundamento bíblico, ela tem base bíblica. Eu estou trazendo aqui uma mensagem, eu estou sendo profeta do Senhor na vida de vocês. Eu estou trazendo uma mensagem. Tem base bíblica? Tem. Então ela é uma palavra do Senhor. Ela está exortando, ela está consolando, ela está te edificando, você está crescendo nisso? Então é de Deus, tá? A Miriam colocou aqui que fez um teste vocacional e deu profecia. Isso é algo que você precisa confirmar com o Espírito Santo, tá, Miriam? É algo bem pessoal, mas conforme eu for falando aqui, vai analisando. Você tem esse dom, essa facilidade de trazer a mensagem de Deus? Você tem esse contato com Deus? Deus fala com você e fala para você o que é para você falar para a pessoa? Tá? Isso é um dom de profeta, tá? Eu recebo uma mensagem e eu vou lá e eu transmito essa mensagem. Então esse é um dom de profeta, trazer a mensagem de Deus, tá? Vamos para o próximo aqui para ver se a gente consegue falar de cada um dos dons hoje. Então, o segundo, se é ministério, seja em ministrar. O que é ministério? Qual que é o dom de ministrar? Sabe o que é? As pessoas querem ter um ministério. As pessoas gostam de ter um ministério. As pessoas esquecem que ministério, que ministrar significa servir. Vem da palavra diaconia. Sabe os diáconos? Essa palavra diaconia, ela deu a origem à palavra diácono, de servir. Ministrar aqui está relacionado a servir. Um diácono aqui não é um membro de uma junta de diretores. Um diácono não é um cargo, né? A pessoa que tem o dom de ministrar, ela tem o dom de servir. E o que ela faz? Ela é um servo, é um ofício, né? Um dom de ministério. Geralmente os pastores têm esse dom, né? Esse dom de servir, de sempre estar disposto a servir. Então, normalmente, o pastor que tem o ministério, né, de ministrar, ele tem o dom de servir. Tá? Se a pessoa faz isso, ele fala assim, ó, ministrar. Se é ministério, seja em ministrar. Então, seja em servir. A pessoa tem prazer em estar lá, em estar ajudando, em estar servindo. Está relacionado a essa palavra diaconia, de você sempre ver o que a pessoa precisa, você está sempre disposto a servir. Não é um peso para a pessoa estar carregando, é algo que traz alegria para ela. A pessoa tem alegria em servir, em ministrar. O dom de ensinar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. O que é o dom de ensinar? Ele é um dom essencial. Aqui eu estou ensinando vocês, eu estou lendo a palavra versículo a versículo. A gente está fazendo aqui uma análise de versículo a versículo da palavra. Toda vez que a gente senta aqui para ler, para estudar, a gente vai fazendo essa análise, a gente vai fazendo uma mensagem aqui expositiva, né? Expondo versículo a versículo. Então, o dom de ensinar é um dom essencial. Os pais ensinam os filhos, os cristãos mais velhos ensinam os mais jovens, os pastores, mestres, profissionais são os instrutores de uma igreja. Né? Existe pastor que ele tem o dom de administrar, o dom de servir, existe pastor que tem o dom de mestre, o dom de ensinar. Existem pessoas que elas ensinam outras pessoas,
né? Então ela ensina com facilidade. Sabe quando você lê alguma coisa nova e você já absorve? Você tem facilidade de aprender rapidinho? Às vezes lá no colégio, então, quando você estava no colégio, estavam te ensinando algo e você era o primeiro a captar aquela mensagem do professor e você já conseguia fazer uma rodinha ali com os teus colegas e você já ensinava. Quem sabe você tem o dom de ensino. Quem sabe você tem esse dom de ensinar. Então, se você olha lá no colégio, você tinha esse dom, essa facilidade de estar aprendendo, você aprendia mais rápido, você já chamava lá os teus amiguinhos e já se reunia e você já passava para eles. Quem sabe o teu dom aqui é o dom de ensino. Quando você ouve algo de alguém, quando você aprende na empresa, onde quer que você esteja, você aprende algo, você já consegue ensinar, já consegue dar exemplo, você consegue facilitar. Às vezes vem aquela fórmula, né, tudo é complicada, e você já consegue transformar aquilo em exemplos práticos de uma forma que facilita o processo de aprendizagem. Você tem o dom de ensino. Você pega uma informação, você capta essa informação, né, de quem está ensinando, de um livro, da Bíblia, seja lá onde for, você pega essa informação e você consegue converter essa informação, transformar ela de uma forma fácil, né? É como se você pegasse a comida e esmagasse ela para ela ficar mais fácil para um bebezinho engolir, tá? Então esse é o dom de ensinar, que haja dedicação no ensinar, ou o que exorta, na exortação. Então aqui quando a pessoa exorta, né, o que é exortar? A pessoa exortar não é chegar lá com o chicote batendo, né? Não é você expor a pessoa ao ridículo, mas é você pegar a pessoa e falar assim: fulano, isso que você está fazendo vai acontecer isso, isso e isso. Mostrar as consequências daquele ato. Você vai falar a verdade para a pessoa, mas com amor. Sabe quando você chega na pessoa e você fala todas as verdades que ela precisa ouvir, mas a pessoa não fica magoada com você porque ela vê amor em você? Esse é o dom de exortar. Deus vai lá e te traz algo no seu coração, mostra qual que vai ser o final daquela pessoa, se ela continuar fazendo aquilo, e você vai lá e consegue transferir aquilo com amor. Você consegue exortar essa pessoa em amor. Não é com ódio, não é com raiva, não é para se vingar, não é com inveja, mas é com amor. Você vai lá e fala porque você ama aquela pessoa, porque você vê que aquela pessoa é parte do seu corpo e tudo que você quer é o bem daquela pessoa, tá? O que reparte, faça com simplicidade, né? Aqui ele fala que a alegria é o dom de motivar e encorajar, né? Esse dom é semelhante à função do Espírito Santo. A ação de repartir deve ser feita com generosidade, tá? Todos podem dar, entretanto a capacidade difere. Sabe quando a pessoa tem alegria em dar? Ela se alegra em dar, ela se alegra em repartir, ela tem essa alegria. É como o Espírito Santo, ele tem alegria em sempre nos dar. Sempre ele tem essa alegria de nos dar. Todos, podem dar, entretanto, a capacidade diferente. Alguns se alegram em entregar recursos bem pequenos. Outros, né, dão mais do que pede, né? Sabe quando você tem aquele dom, tipo assim, te pedem 10, mas você dá 50, dá 90, né? Te pede uma capa, mas você dá mais. Sempre que você tem, você consegue dar mais para a pessoa. Esse é o dom. Quem reparte, reparte com alegria. E o que governa? Olha aqui. O que governa com diligência. Governar é um dom de divisão, direção, que é útil, mas não deveria ser dominador. Então a pessoa que tem esse dom de governar, ela não é aquela pessoa que domina com poder, mas domina com autoridade. Sabe a diferença do líder e do chefe?
O líder atrai seguidores, atrai pessoas para ele, pela sua autoridade. Jesus atraía pessoas pela sua autoridade. Ele demonstrava autoridade. Ele não tinha o poder. Os fariseus tinham o poder, né? As pessoas tinham medo, então por causa do poder que eles tinham, eles dominavam as pessoas, governavam as pessoas, colocavam um preceito sobre as pessoas. Jesus não. Jesus, ele governava sem dominar. Ele trazia as pessoas até ele. As pessoas vinham espontaneamente, tá? Então, demonstrar misericórdia. O que é demonstrar misericórdia com alegria? É ajudar os enfermos, os pobres, os tristes, né? Esse dom, ele é exercitado com alegria. A misericórdia não é uma coisa triste. A pessoa que tem esse dom de misericórdia, ela está sempre disponível para ajudar, sabe? Ela vê aquela pessoa pobre e ela vai lá e ela ajuda com alegria, tá? Essa assistência prática a membros carentes, né? Ela é importante, principalmente na igreja primitiva. A gente via isso, como que as pessoas que tinham esse dom de misericórdia iam lá, vendiam tudo que tinham e repartiam com alegria, né? Ananias e Safira não fizeram com alegria, eles fizeram para preencher um vazio. Então eles não tinham esse dom de misericórdia. Essa ênfase, nessa característica aqui, a gente pode ver nas igrejas atuais, como que eles estão colocando. Esses são os dons, esses são os dons pessoais. O que você tem que mais te chama a atenção? Qual é o teu dom pessoal? Você gosta de profetizar? Você gosta aqui de ensinar? Você gosta de servir? Você gosta de exortar, né? De governar, de ter esse domínio? Ou você tem o dom de misericórdia? Qual que é o dom que você tem? Desses 5, qual que é o dom pessoal que você tem? Geralmente, Michele, tem um só, tá? Você pode ter até 2 braços, né? Como se fosse um corpo e os braços ali. Mas há algo que te chama mais a atenção. Aí você vai ter algo que vai te auxiliar, tá? Mas normalmente é um só. O dom pessoal, a pessoa tem um só. Aí tem os dons do Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito Santo, que vai complementar isso, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, ali a partir do verso 7, né? Então, você vai conseguir, ó, Solange já identificou, de servir, tá? Então, tenta identificar esse dom, né? E aqui, ó, o que ele fala, o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal, apegai-vos ao que é bom. Então, o amor é o que faz a gente manifestar o dom, né? O amor faz a gente manifestar. Então, o que você vai fazer, Henry? Você vai começar a estudar mais a Bíblia, a estudar mais para você conseguir ensinar, colocar esse dom em prática. Você que tem esse dom de servir, né? A Solange colocou, tem o dom de servir, vai buscar como que eu posso servir, de que maneira que eu vou servir, porque é com alegria que você vai exercer, é com amor que você vai exercer, é algo que te faz bem, você fazendo bem para outra pessoa. Beleza, pessoal? Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre os dons, me chama lá no direct depois, eu posso falar melhor. Eu acredito que vou criar um linkzinho de um grupo, né, para a gente formar um clubezinho lá, que fica mais fácil para a gente conversar, de repente no WhatsApp, colocar lá, Clube Amigos de Jesus. O que vocês acham? Comenta aí depois, me fala lá, daí a gente cria esse grupinho para a gente trocar uma ideia, conversar, tirar as dúvidas aqui da live. Vai cair a live, até amanhã, faça um domingo abençoado, tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Isso aí, que vocês tenham um ótimo domingo em nome de Jesus.